Pronto. Ok, muito bom. Bem, professor Rafael, é o seguinte, bem simples essa pergunta e acredito que o senhor vai conseguir refutar tranquilamente. Se a igreja vai passar pela grande tribulação, por que em Apocalipse, capítulo 3, verso 10, ele diz que ela será guardada da hora da tribulação? Tá vendo? Kagose terasso ectes horas do perasmo. Ele está dizendo que vai ser guardada da hora. Não é na tribulação, é da hora da tribulação. Então, gostaria que o senhor pudesse me responder como é que Deus vai guardar a igreja sem retirá-la desse ambiente. Detalhe, lembrando que o Senhor só está autorizado a usar metáforas do texto. Se o texto não falar de Noé, não embute Noé levando o povo. Se o texto não falar de Sadraque, Mesaque e Abdinego, não vai dizer que eles foram livrados dentro da fornalha. É dentro do texto, onde o Senhor consegue sacar aqui um exemplo para dizer que a igreja vai ser livrada da grande tribulação sem ser arrebatada. Bom, professor Matheus Rangel, eu sempre gosto de apelar para o sentido óbvio do texto, né? A palavra grega teresuek, né? Teresuek é a palavra que tem a ideia de conservar a igreja dentro da tribulação, preservando dos efeitos que a tribulação irá causar. O que nós pós-tribulacionistas acreditamos? Nós pós-tribulacionistas, nós acreditamos que a tribulação é desencadeada como uma perseguição sumária do anticristo contra a igreja e contra os judeus remanescentes. Dentre os tais, né, a gente percebe que se encontra no livro de Apocalipse. Uma coisa interessante que vale a pena ressaltar é que quando nós analisamos esse texto, vocês usam a igreja como diz aqui a igreja de Laodiceia, como uma igreja, aquele que tiver ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, como obviamente se fosse uma referência de uma igreja que tem a ver com a igreja de todas as eras. É bem verdade que existem outras igrejas que também passaram por algo, que se for usado o mesmo pensamento dispensacionalista para entender que se trata de uma igreja que tem a ver com a igreja de todas as eras, a gente vai ter que aplicar os termos de grande tribulação, que geralmente é aplicado a outras igrejas da Ásia Menor, né, para a igreja da atualidade. Porque você está pegando um texto que é uma referência à igreja, a igreja de 3:10 aqui, é a igreja de Filadélfia, tá? Você pega uma referência à igreja de Filadélfia e aplica essa igreja como uma igreja que é como se fosse a igreja dos dias atuais, a igreja que não vai passar pela grande tribulação. Mas quando eu procuro aqui no léxico de William Karen Taylor, a palavra é que disse do interior, de dentro de. O léxico de Freiberg também descreve como é do interior, de dentro de. O léxico de Strong, quando vai ver teresso, né, ela dá a ideia também de dentro de. Então, Deus vai guardar a igreja, vai conservar a igreja dos efeitos da grande tribulação, de dentro da hora em que, obviamente, a igreja deverá passar. Uma coisa interessante, eu quero deixar claro, é que a tribulação, vou falar, é ocasionada pelo anticristo com relação à igreja. Vocês dizem não, a tribulação é a ira de Deus contra o mundo ímpio. Só que a gente vai ver que os 7 cálices da ira de Deus é derramada sobre aqueles que não são aqueles que receberam a marca da besta, adoraram a besta e a sua imagem. Os efeitos das 7 taças da cólera de Deus não terá efeito contra os assinalados. Os 144 mil assinalados ficarão imunes à ira de Deus. 1 Tessalonicenses 5 diz que a igreja ela será preservada da ira de Deus, porque a ira de Deus é o derramamento das 7 taças com relação ao mundo que não se arrependeu no período que o evangelho do reino foi pregado por todo mundo. Obviamente, a igreja e Israel estão no Apocalipse, porque basicamente o Apocalipse não é escrito para judeus. É engraçado que a gente usa documentos cristãos para fazer uma referência somente a judeus, mas eu vou ficar somente aqui no texto de Apocalipse 3:10 para dizer o seguinte, tá? Os léxicos definem a questão guardo, observo, tá? Mantenho. A igreja é mantida, preservada, né, de dentro da hora da grande tribulação. Essa aqui é uma resposta que eu gostaria de dar e, obviamente, eu quero me deter aí no texto sem, como diz aí o professor, sem dar viagens internacionais, interespaciais. Vou ficar dentro só de Apocalipse 3:10, sendo que ele está usando a igreja de Filadélfia para se referir à igreja de todas as épocas, de todas as eras. Se eu fosse analisar o mesmo pensamento, eu também pegaria outras igrejas, onde, obviamente, há alusão a uma grande tribulação para as outras demais igrejas, né? Então, é complicado você usar igrejas que receberam palavras para aquele dado momento, né, e aplicar para a igreja de todas as eras, por causa que aquele que tiver ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na verdade, o Apocalipse, ele é escrito para todas as igrejas, tá? Vejamos, Apocalipse capítulo 20, versículo de número 16. Veja bem,
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar. Apocalipse 22. Eu estou falando já no final do Apocalipse. Muito bem. Muito bem. Bem, nesta ocasião, senhoras e senhores, nós vamos para a parte B. Para a réplica do Matheus Rangel. Matheus Rangel vai fazer a sua réplica agora da pergunta que foi feita por ele neste segundo bloco, ainda parte A. Professor Matheus Rangel, disponha do tempo de 5 minutos para fazer a sua réplica. O tempo já está na tela e é todo seu. Vou restabelecer o seu tempo, professor, porque eu esqueci de ligar o seu microfone. Pois não. Foi uma tortura ouvir esses 5 minutos de salada. É uma boa salada para o domingo, pastor Rafael, mas para hoje foi muito mal. Destacar para o senhor que o senhor disse que a igreja vai ser livre dos efeitos da tribulação. Eu queria que o senhor me mostrasse em qual texto grego o senhor encontrou a palavra efeito. Porque aqui, dentro do que eu posso observar, a preposição está falando que vai ser livrada da hora da tribulação, tes horas. Então, a ideia é ser livrado da hora, não tem nada de efeito. Isso aí foi a sua mentalidade que colocou no texto. Não tem isso no texto. Estou procurar aqui de novo. Não tem. E aqui ainda diz, epites, ocúmenes oles, ou seja, da tribulação que vem sobre o mundo inteiro. Quando o texto ganha esse relevo, quando ele coloca esta construção de mundo inteiro, ele está abrindo uma mensagem que era para a geografia específica de Filadélfia e aplicando para a geografia de igrejas no mundo inteiro. Eu estou autorizado pelo texto a crer que a expressão tribulação do mundo inteiro, ela me permite compreender algo no futuro para todas as igrejas que têm o comportamento de Filadélfia, e é esse o objetivo do texto. O senhor falou de gramática, falou de léxico, então anota aí, Strong, número 1537, BDB 1537, Freeberg 8270, UBS 8867. Todos eles vão dizer que a igreja, que a preposição é, que denota espacialmente um movimento de longe de um lugar. E ela geralmente aparece após de verbos ir, enviar, escapar, mover-se fora de, para longe de. Ela traz essas funções. Ainda temos o léxico de Tyers, que eu esqueci aqui, 1621, que vai dizer que é a saída de um lugar para outro. As gramáticas de Daniel B. Wallace, John Dobson e Lourenço Estélio Rega também vão dizer que essa preposição trabalha algo que está saindo de um lugar. E aqui o texto vai dizer que está saindo da hora da tribulação. Não tem como. Não é do efeito, é da hora da tribulação. Deu a hora, a igreja subiu. Entendeu? Deu a hora, a igreja vai partir. É isso que o texto está dizendo. Assim como Filadélfia foi fiel, assim como ocorreu com eles, também ocorrerá com a igreja do Senhor. Eu não estou ainda indo para outros textos, porque eu não gosto disso. O senhor falou que sobre viagens internacionais, mas o senhor foi em Plutão e voltou, pastor. Eu concordo que Apocalipse do capítulo 1, ou melhor, do capítulo 2 e 3, fala uma mensagem específica para as 7 igrejas. Eu concordo. Porém, nós temos que perceber para onde o relevo textual nos leva. Nós temos que compreender que há uma coisinha chamada meronímia e holonímia. A meronímia é quando a gente vai da parte para o todo. E a holonímia é quando você vem do todo para a parte. Isso é da linguística. Quando o senhor observa isso aqui, nós temos uma narrativa meronímica. Ela começa com uma geografia pequena e amplia para o todo. E onde nós podemos afirmar isso? Na expressão eipite, oikumenes oles, onde nós temos justamente que é sobre o mundo inteiro. Sobre o mundo inteiro. Ainda vai dizer, teirasaitus, Katui quantas epites ges, ou seja, para experimentar os que habitam sobre a terra. Não é sobre a região de Filadélfia, é os que habitam sobre a terra. Então o Senhor esqueceu da palavra terra, da palavra mundo, qualificando a aplicação da tribulação como algo muito maior do que a Filadélfia. Ok? Então eu encerro aqui. Obrigado. Muito bem. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.